Essa semana foi uma semana muito abençoada. Tivemos quarta-feira nossa EBD, Escola Bíblica de Discipulado. Então, toda quarta-feira nós temos o culto de discipulado. Venha aprender da palavra, venha estar conosco, venha crescer. Toda quarta-feira, 19 horas, nós estamos aqui. Eu estive na quarta e também vim na sexta para orar. Também tivemos um tempo muito bom de oração. E eu quero te convidar, esse grupo de oração, ele não é um grupo fechado, porque toda a igreja deve orar. Então venha para essa oração, venha ouvir testemunhos, venha contar testemunhos e venha se alimentar. Oração nos alimenta. E isso é necessário para todo cristão crescer mais e ter mais a presença de Deus, é a oração. Que a oração é comunhão, a oração é ter amizade, é você conversar. Não precisa você saber orar de uma maneira diferente, não, você precisa conversar com Deus. Deus tem que ser o nosso amigo, Jesus tem que ser o nosso amigo. Então, com amigo você conversa, venha conversar com Jesus. E ontem nós tivemos a rede de homens, um número muito bom, não vou dizer o número, mas as mulheres, elas tiveram um número, não chegou tanto quanto dos homens, mas teve 84 mulheres. Tanto que os homens encheram o prédio. O predinho ali foi cheio de homens. Pediu ajuda ali dos pombos, isso é uma coisa boa. Que seja o pombo do Espírito Santo, o branquinho que desceu sobre Jesus e tenha descido sobre eles. Eu não pude ficar aqui ontem, eu trouxe a Elaine e deixei ela aqui, eu fui lá para Compensa. Lá nós tivemos assim uma maravilha, teve 30 casais, um número super bom. E o que me chamou a atenção é que teve 6 casais que não são da igreja e estiveram presentes. Então, quando você vê pessoas novas na igreja chegando, você sabe que a igreja está trabalhando no Espírito Santo. Então, busque apresentar Jesus com a tua vida, com o teu ser. Jesus, ele tem um evangelho simples, um evangelho prático. Tiago tem um evangelho simples e prático. E nós temos que viver um evangelho simples e prático, onde as pessoas sejam atraídas pelo que a gente tem, que é o Espírito Santo. E nesta manhã eu quero conversar com a palavra e conversar com todos nós. Está lá em Mateus capítulo 5, que é o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, ele tem o nome de sermão, mas foi uma conversa. Uma bela conversa que Jesus teve com seus discípulos. Mas olha o capítulo 4, só o finzinho do 4, ali o 4:23, que diz assim: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria. E o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males, tormentos, endemoniados, loucos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiram, vindas da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da região do outro lado do Jordão. Olha algo incrível aqui que nós temos que começar a aplicar. As notícias sobre ele espalharam. As notícias de Jesus, que ele estava curando, fazendo milagres, se espalhou. E as pessoas começaram a trazer todas as pessoas que tinham algum tipo de problema. Tinha uma depressão, tinha doenças na alma, no corpo. Eles começaram a trazer todos para Jesus. Porque aqueles boatos que Jesus estava curando, ele se espalhou por toda aquela região. E aí as pessoas começaram a ver quem tinha problema e trouxeram até ele. E é isso que a igreja, é isso que o evangelho tem que fazer.
Nós temos que trazer as pessoas que estão passando por alguma situação. É tempo ainda de a gente trazer, porque ainda o Espírito Santo está nessa terra, ainda cura, ainda liberta e ainda faz milagres. A régua de Deus é uma régua, a régua nossa é outra régua. A maneira de nós medir é uma, a maneira de Deus medir é outra. E Deus mede exatamente o que esse último louvor disse: abra os olhos do nosso coração. Que a gente comece a olhar por um olhar de Jesus. Que a gente comece a olhar as coisas impossíveis, mas que são possíveis quando a gente entrega realmente para Jesus. A gente coloca na mão dele, a gente entrega. Então a gente tem uma certeza: Jesus fez, Jesus faz e continuará fazendo. Se ele curou, se ele libertou de vários tipos de problema, qual o maior problema da humanidade hoje? Você já viu alguém com depressão? Você já esteve com depressão? Parece uma coisa que não dá para ter cura. A depressão te deixa louco, te deixa perdido, você não sabe o que fazer. A tua mente ela muda de uma hora para outra. E Jesus cura. Os medicamentos controlam, mantêm um nível, mas Jesus cura. Todas essas coisas de enfermidade, de doenças, quando eu falo, você pode ter certeza que eu já tive experiência. Pode ter certeza. Eu já falei várias vezes, eu cheguei a ficar com tanta depressão que eu fiquei louco. E quem foi lá me socorrer? Foi Jesus. Mas foi um Jesus que alguém me apresentou. Foi um Jesus que alguém apresentou e eu não tinha como ir, me levou. Então é tempo ainda de a gente trazer as pessoas e apresentar este Jesus. Veja aqui que ele diz que o povo lhe trouxe todos que sofriam de vários males e tormentos. Então esses tormentos é na alma, é na mente, é no coração. Mas ele curava desses e também o físico. Mas a gente se preocupa mais em curar o nosso físico, a nossa carne. Na verdade, se a gente curar a mente, o coração, as coisas mudam todinha na nossa vida. Se a gente começar a abrir os olhos do coração e ver Jesus operando em todas as coisas. É um milagre muitas vezes e é uma bênção a gente estar aqui de manhã. Tem muitos de nós que não conseguiu talvez nem dormir bem, mas acordou e disse: eu vou. Por quê? Porque quer esse encontro com Jesus. E esse encontro com o corpo de Cristo, que é muito importante. Então que a gente olhe para a Bíblia e olhe para ela como escrita para agora. Não escrita 2, 3 mil anos atrás, mas escrita hoje, para o hoje. E Jesus está dizendo aqui que o povo, grandes multidões o seguiam, vinham de todos os lugares. E é isso que precisa acontecer. As pessoas vir de todos os lugares porque encontrou Jesus. Amém? E olha a conversa dele agora no capítulo 5. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Simples. Seus discípulos aproximaram-se dele. E ele começou a ensiná-los dizendo. Jesus, as pregações dele eram sempre de ensino. Ele sempre dizia: o que você quer que aconteça? Faça isso. Para acontecer tal coisa, você tem que fazer isso. E nós temos que conhecer esse Jesus, ter essa intimidade e fazer como o pastor Marco diz, tocar em Jesus. Aquela mulher, ela não tocou em Jesus, ela só tocou nas vestes, na roupa. E olha o que aconteceu. Então, muitas vezes, a gente não vai conseguir tocar numa profundidade, mas tocando apenas nas suas vestes. O milagre vai chegar em nossa vida. E aí ele diz: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Olha o que ele começa dizendo: se quer o reino dos céus, quer, então busque o espírito. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus.
diminua sempre. Sempre diminua, para que você tenha a humildade de chegar na presença do Pai. Não é a gente crescer, aparecer e pensar que é alguma coisa, porque nós não somos. Quem é aquele que está em nós. E eu espero que aquele que esteja em nós seja Cristo. E muita gente diz que maior é o que está em mim do que... Mas o que está em nós? Aquilo é maior. E muitas vezes a gente pega o versículo da Bíblia para dizer que é, mas não é. Maior é o que está em nós. O que está em nós? É o Senhor, é o Espírito Santo, então Ele é o maior. Mas se tiver outra coisa na frente dele, é esta outra coisa. E no 2 ele vai dizer, bem-aventurados que choram, pois serão consolados. O choro não é um choro qualquer, é o choro da Maria, que estava nos pés de Jesus, colocando sua mágoa, suas dores, suas tristezas, suas angústias. É um choro de entrega, é um choro de oração. Ela não conseguiu orar, então ela chorou, ela se entregou e ali Deus operou o milagre. Este choro é o choro que mudou a vida dela, mudou a situação dela, trouxe o milagre que ela tanto precisava. Então, muitas vezes, nem conseguimos orar, mas conseguimos chorar? Conseguimos chegar na presença de Deus e chorar? E explicar em choro? Porque ela não conseguiu abrir a boca, ela não conseguiu falar, mas ela abriu o coração. Quando ela chora daquela maneira, que o próprio profeta, o próprio pastor que estava ali, ele diz, mulher, tu estás bêbada. E qual a resposta dela? Não, eu estou com a alma angustiada. Eu estou sofrendo, então eu estou chorando, eu estou colocando minhas lágrimas no altar do Senhor. Talvez eu e você precisamos aprender a chorar. Não conseguimos nem muitas vezes falar, então chore na presença de Deus. E Deus muda toda e qualquer situação. E ele diz no 5, bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Olha que coisa louca. Ele está dizendo, você quer receber a terra, quer receber a bênção, quer receber tudo isso, seja humilde. E isso nós ouvimos nos dias que o pastor Martins ficou aqui, muito sobre isso, sobre humildade, sobre servir, sobre se posicionar com humildade. E seja humilde. Mas esse humilde, muitas vezes, é muito confuso, porque nós usamos a régua humana. Quando a gente diz que uma pessoa é humilde, muitas vezes a gente está dizendo que ela é uma pessoa pobre. Pobre materialmente. E muitas vezes o pobre de verdade, materialmente, ele não é humilde, ele é orgulhoso. E muitas vezes o milionário, ele é humilde. Então são papéis invertidos. Nós temos que ir pela régua do Senhor Jesus. O que é humildade? Muitas vezes a pessoa se coloca, eu sou humilde, eu não tenho nada. Eu ouvia muito isso aqui, eu ria demais. Quando os repórteres iam entrevistar alguém, ele dizia, olha, eu não tenho nada. Aí sempre tinha alguém que ajudava. Daí vinha essa enchente, derrubava barraco, levava tudo. Daí o repórter entrevistava a mesma pessoa e ele dizia, eu perdi tudo. Eu ficava olhando aquilo e digo, como é que a pessoa diz que não tem nada e quando vem a desgraça perde tudo? Esse é um pobre de espírito. Esse é uma pobreza até no pensar, até no falar. Tentando tirar proveito antes e tentando tirar proveito depois. Então, muitas vezes uma pessoa dessa a gente vê como humilde, mas não é humilde. Ele é pobre de tudo. Então nós temos que começar a olhar para nós e dizer, eu sou humilde, eu sou pobre até na humildade. A minha mente, o meu coração, o meu ser, a minha maneira de ser. Então Deus sempre tem algo. Ele diz que os humildes vão herdar a terra. Simples
Simples. No 6, ele vai ter a continuação da conversa. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. A régua da justiça humana e a régua da justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? Mateus 6,33 vai dizer o quê? Buscai a Deus em primeiro lugar. O que mais? A justiça de Deus é o amor. Ele diz, aquele que tem sede de justiça, sede de amar, ame o teu irmão. E ele diz, ame teu irmão como a ti mesmo. E para os maridos ele diz algo maior ainda, ame a tua esposa como Cristo amou a igreja. Isso aqui pega, isso aqui é muito forte. Esse amor a gente não consegue viver, mas tem que buscar. Que amor é esse que ele está dizendo para nós ter pela nossa esposa? Morra por ela. Sacrificial. Morra por ela. E a gente, nos dias de hoje, quase não vê. Eu me coloco nessa fila aqui, até uns 90% eu acho que eu morro. Seguro 10%. Eu alerto as jovens que ainda vão casar quando o cidadão diz, por você eu morro. Aí as minhas filhas eu sempre falei, se falar isso você diga, então morra. Morre logo. Parece que teve um governador que falou isso aqui, né? Então morra. Ficou na história. E por que Deus não manda, não dá uma ordem para a esposa amar os maridos? Você percebe isso? Que Deus não deu essa ordem? O amor da mulher já é natural. Mas o que ele deixa para a esposa? Honre ao seu esposo. Respeite seu esposo. Olha que coisa louca. Para nós ele diz ame. E para elas ele diz honre, respeite. Eu entendi uma frase do meu pai para minha mãe só depois que eu fiquei adulto e casado. Meu pai dizia sempre para minha mãe, na frente das pessoas, o nome da minha mãe era Eva, ele dizia, a Eva não deixa eu mentir sozinho. Ela honrava tanto que até as mentiras ela estava junto. Ananias e Safira. Aí quando eu cresci, que eu amadureci um pouco, eu dizia, mas meu pai e minha mãe eram mentirosos, né? Que era isso. Mas ela cumpria o papel, ela honrava. Ela tinha que honrar até na mentira. Aí quando eu cresci, eu falei, meu Deus, olha, eu comecei a entender o que meu pai e minha mãe eram. Maravilhosos, tudo uma bênção, perfeitos, até o dia que você começa a entender. Aí você vê que teu pai não é perfeito, tua mãe não é perfeita, mas você tem que mesmo assim honrá-los. Segredo da vida. Primeiro mandamento com promessa. Honre pai e mãe. Não interessa se são mentirosos, se não são mentirosos, se são bons, se são ruins. Não interessa. O que interessa é você ser para você se dar bem na vida. Simples. São recados práticos do Evangelho de Cristo. E ele vai além. Ele diz, bem-aventurados misericordiosos, porque obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Verão a Deus. Quem quer ver a Deus, seja puro de coração. Não tenha maldade no coração. Não guarde ódio no coração. Não durma irado. Pode até se irar, mas não durma assim. Não guarde essas coisas. Teu coração não pode ser um depósito desses lixos. Essas coisas trazem câncer, trazem enfermidade, trazem doença para o corpo, trazem doença para a alma. Mas se a gente cuidar de manter o coração limpo, a gente verá a Deus. É um coração puro que consegue ver. Uma criança consegue ver coisas que a gente nunca vê. Mas ela tem a pureza.
E é essa pureza que nós temos que ter, a pureza de coração. Agora vem uma melhor de todos aqui. Bem-aventurado. Quem? Agora essa pergunta tem que ser individual. Eu sou isso? Eu procuro apaziguar as coisas? Ou eu coloco uma pólvorazinha junto com fogo? Muitas vezes a gente quer ver o circo pegar fogo. Eu quero nem ver. Às vezes sim, às vezes tu, às vezes não. O que eu faço quando eu vejo uma situação difícil? Jesus chegava e ia trazendo paz. Jesus ia consertando conflitos. Mas a gente muitas vezes diz, não é comigo. Tenho nada a ver com isso. Mas ele está dizendo, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados. Eu me coloco a ser chamado filho de Deus? Eu estou apaziguando? Ou eu estou trazendo conflito um com o outro? Olha, eu não queria falar, mas a irmã, não queria falar, mas o irmão. Você quer falar? Você quer ver o circo pegar fogo? E aí você diz, olha, eu vou te contar um segredo. Quando a pessoa vem me contar um segredo, eu digo para ela, por favor, não me conte. É segredo. A partir do momento que você fala para alguém, não é mais segredo. Pastor, eu quero lhe falar, mas é um segredo. Eu guarda para ti, é segredo. Eu tenho um cofre lá em casa, só eu sei o segredo. Mas eu quero confessar o segredo do meu cofre. Alguém vai lá abrir para ver o que tem lá dentro. Então temos que cuidar o que nós estamos fazendo. Queremos entrar no segredo da pessoa? Para quê? Tem mais um problema? Mais uma situação que agora que quem te contou o segredo vai contar o segredo para outro. Sabe quem vai passar por mentiroso? Você. Porque a pessoa te contou um segredo. Se é segredo, guarda para ti. Aprenda a se proteger. Aprenda a dizer para a pessoa, olha, eu te amo tanto que guarda o teu segredo. Guarda. Então ele diz o quê? Porque serão chamados filhos de Deus. Viu um foguinho? Vai lá com um baldinho de água e joga logo. Apague o fogo. Só pode ter um fogo na igreja. O fogo do Espírito Santo. Abra a boca que o Espírito Santo te enche. É a situação do pastor que a igreja dele pegou fogo, queimou tudo. Foi bombeiro, foi polícia, foi tudo e chegou o prefeito. Aí o pastor olhou e disse, pastor, prefeito, o senhor nunca veio na minha igreja? Ele disse, ela também nunca pegou fogo. Faça o fogo do Espírito Santo aparecer. Quando você vê o fogo do Espírito Santo, você vai ver multidões indo atrás do fogo. E é isso que a gente precisa. 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa de Cristo, por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Você já viu que muita gente sai da igreja porque é perseguido? Eu não vou mais, todo mundo me persegue. Tudo que eu faço me persegue. Parece que tudo que eu faço nunca está bom. Eu não vou mais. E olha o que acontece. Bem-aventurados perseguidos por Cristo.
Comece a dar glória quando você é perseguido. Comece a agradecer a Deus por ser perseguido. Não queira fugir dessa perseguição. Não queira sair fora. Não queira dizer, eu vou para outro lugar. Não vá. É ali que Deus está te honrando. Se você é perseguido, dê glórias, mas perseguido porque serve a Cristo, porque faz as coisas para Cristo, porque se dedica a Cristo. Aí a perseguição, ela não tem como, ela virá. E as pessoas dizem, mas eu não quero ser perseguido. Então sirva o cão. Quem conheceu a pastora Claudete? Ela tinha uma história que ela contava, que ela foi nos Estados Unidos, numa psicóloga, ou num psicólogo. E ela disse, eu não quero mais nada, eu quero entregar tudo, eu quero parar. Disse, cansei da igreja. Isso está gravado em uma das convenções, dá para buscar se for necessário. Ela disse, eu não quero mais, cansei, não aguento mais igreja, não aguento mais pessoas, não aguento mais nada. Aí disse que o profissional disse, tá bom, vamos fazer uma oração então. Daí você entrega tudo. Fecha os olhos, fechou. Aí ele começou a orar, dizendo, Jesus, eu não te quero mais, eu quero o outro. Jesus, eu não quero mais te servir, eu quero o outro. E tudo ele falava o outro, dali a pouco ela abriu os olhos e disse, caiu a ficha, né? Quem é o outro? Ela disse, o outro é o outro. Tem Jesus e o outro. Se você não quer mais Jesus, você quer o outro. Aí disse que ela olhou para ele e disse, não, eu não quero outro não, eu vou continuar toda a obra. Eu ria quando ela contava isso, que ela contava com tanta naturalidade que ela dizia, eu tive que fazer oração, mas quando eu comecei a fazer, tudo bem, mas dali a pouco eu digo, mas espera aí, se não é Jesus, é o outro é o cão, é o diabo, Satanás. Eu não quero servir Satanás. Então, muitas vezes, nós não queremos ser perseguidos por causa de Cristo. Às vezes, a gente não quer ser perseguido por causa de Cristo e o outro não vai nos perseguir. Então, se a gente não quer ser perseguido, a gente tem que servir o outro. Se a gente não quer ter problema, a gente tem que servir o outro. Se a gente não quer que as pessoas se levantem contra a gente tem que servir o outro. Muitas vezes a gente reclama tanto e o Senhor está dizendo, isso é um sinal que você está comigo. E a gente tem que começar a agradecer porque somos perseguidos por uma boa causa. Estamos juntos ainda? 11. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, não é por outra, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Olha que coisa maravilhosa, gente, isso aqui. Vocês, quando for perseguido por ele, dê glórias a Deus e não mais fique triste e chateado. Alegre-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa. Aonde? Não espere aqui. Não espere recompensa aqui. Não espere. E você não esperando, elas virão até para cá, que a Bíblia diz que tem galardões para essa terra. Tem bênçãos para essa terra. Mas não faça para receber nessa terra. Faça para receber no céu. Aqui é uma consequência, aqui virá. Quando você faz para receber no céu, vem na terra. E quando você faz para receber só na terra, não vem no céu. Então a gente tem que começar a viver o evangelho prático. O evangelho que diz, espera aí, está acontecendo isso, glorifica a Deus, porque depois disso vem isso. Você vê o apóstolo Paulo lá no Novo Testamento, ele vai dizendo que uma coisa gera outra, uma coisa gera outra. E aqui é a mesma coisa. Está falando para mim e para você. Busque os céus,
e aqui na terra virão. Então alegre-se e regozije-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém? Quem aí já foi fritar alguma coisa e pegou uma gotinha de óleo quente no dedo, na pele, em algum lugar? Tem alguém? Já? Como é que é? Arde um pouquinho? Hã? Fica alguns dias? Teve um homem que foi jogado num tacho de óleo. Lembra dessa história? O cara foi frito no óleo. E saiu de lá. Teve outros que foram jogados na fornalha. Aconteceu alguma coisa? Não. Porque estavam sendo feito isso porque estavam na presença de Deus. Então, por mais que te joguem na fornalha, por mais que se levante contra você, nada vai acontecer se você estiver em Cristo. Nada. Não se preocupe de estar com Ele. Como disse aquele louvor, abre os olhos do meu coração. Esses olhos só conseguem muitas vezes ver as coisas terrenas. Mas quando a gente está com a alma aberta, com a alma preparada, a gente consegue ver as coisas do alto do Espírito Santo. Vamos findando. Olha o que você e eu somos. Vocês são... Pronto. Eu aprendi a cozinhar, eu não uso mais sal fino. Só uso sal grosso. Dificilmente com sal grosso você erra a quantidade. O sal grosso é mais puro. O fino é perigoso. Traz mais consequências para o nosso físico. E não precisa bater no liquidificador e triturar. Coloque ele grosso mesmo. No teu feijão, no teu arroz. Pode colocar sem medo. Porque o sal, ele é tempero. E você e eu somos sal da terra. Agora entra outra pergunta para nós. Eu estou temperando? Ou eu estou sendo a continuação? O que ele diz? Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Como que você vai restaurar? Quando você coloca muito sal em uma comida com molho, o que você faz para tirar aquele sal? Tem gente que coloca batatinha, tem gente que coloca macaxeira, tem gente que coloca repolho, coloca um monte de coisa para puxar aquele sal. Açúcar nunca, vai salgar ainda mais. Água vai salgar ainda mais. Mas por mais que você coloque de tudo, ainda vai ficar salgado. Que é uma ilusão, porque o sal tem uma medida. Eu e você temos que ter a medida de temperar. Nem de salgar demais e nem de menos. Tem uma medida. Hã? Nem muito chato, nem seja apenas chato. Vocês são a luz do... Vai respondendo essa pergunta para você. Você é sal? Você é luz? E a luz aonde que está dizendo? Na igreja, né? Aqui está cheio de luz. Aqui está cheio de luz. Quem já viu um vagalume de dia? Quem já viu vagalume, pelo menos? Lá no interior, no meio do mato, é maravilhoso ver vagalume. Aquela luzinha voando em todos os lugares. Agora a pergunta para mim é, não é nem para você, é só para esse cara aqui.
Fora daqui, eu sou luz? Porque aonde que é a luz? Nós somos luz da onde? Aonde é o mundo? Aonde você está, aonde eu estou, tudo é mundo. E tem vezes que a igreja é mundo. Mas se a gente conseguir olhar pelos olhos do coração, a gente vai ver luzeiros. Agora, a pergunta tem que ser feita: aonde eu estou no mundo, eu brilho? Eu sou luz? Ou eu sou trevas? Eu sou sal? Posso até ser sal sem sabor. Como disse, se perder o sabor, seremos pisados. Muita gente é pisado no emprego, muita gente é pisada onde mora, tudinho, e não entende, porque deixou de ser sal. E aí é pisado. E a gente muitas vezes fica se perguntando, por que está acontecendo isso comigo? Deixou de brilhar, deixou de ser sal, e então vai ser pisado. Muito cristão estão sendo pisados porque deixaram de viver a palavra de Deus. E aí vem as consequências. Então ele vai dizer: vocês são luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeira e o coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina todos os que estão na casa. Aonde nós estamos colocados? A gente tem que clarear todos ali. A presença nossa naquele lugar tem que ser luz e todos têm que receber aquela luz. Tem que ser contagiante. Aonde nós estamos tem que mudar aquele setor, não adianta. Se não estiver mudando, eu não sou luz. Eu sou treva nas trevas. Então nós temos que ser luz. Aonde a gente chega, a gente tem que ser, que nem diz o pastor Marcos, geradores de milagres, né? E nós, provocadores, e nós temos que gerar confusões. Porque o que Jesus disse? Eu não vim para trazer paz, eu vim para dividir. Então Jesus, ele está dizendo, aonde ele chegava, ele criava confusão. Mas não era briga do ser humano, ele criava uma situação porque chegou a presença, chegou o sal, chegou a luz. E as pessoas muitas vezes não querem. Então eu e você, aonde a gente chegar, a gente tem que criar problema. Nesse sentido. Os problemas que a gente cria é pela presença do Espírito Santo. E aí começam as perseguições. E aí começa o que a gente leu antes. Mas é aí que a gente vai verdadeiramente mostrar o Cristo que vive em nós. 16 para findar. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Não pensem que eu vim abolir a lei, os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Que a gente cumpra a palavra de Deus. Que a gente leve a presença do Espírito Santo. Que a gente tempere o lugar onde a gente estiver. Mas, em primeiro lugar, a tua casa. Seja luz naquele lugar. Seja sal naquele lugar. Comece a ter um grupo familiar. Comece a ter um GC na sua casa. Comece a ter um grupo de crescimento. Cresça a tua casa. Cresça a tua família na presença de Deus. Aquele lugar é tua responsabilidade. A ninguém quer Jesus. Você quer. Então seja luz. Mude aquele lugar. Mude. Ditados populares. Água mole em pedra dura. Não pare de pingar. Vai pingando a palavra de Deus sempre, 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 sempre. Em tempo e fora de tempo. Deu chance, fale. Não deu chance, fale. Esse é o nosso papel. Eu quero encerrar orando por mim e por você. Talvez nem por você, né? Talvez você venha e ore por mim. Para que eu seja luz e sal aonde eu passar. Eu quero orar para quem quer ser luz aonde estiver. Quem quer ser sal aonde estiver. Fique em pé.
Você lembra o versículo do capítulo 4 que eu li? Que Jesus curou de todos os problemas.